ninguém explica Deus. Você duvida, você acredita, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Glória a Deus. Amanhã, vem mais perto. Amanhã nosso ministro de louvor vai dar o anual. Estará indo para os Estados Unidos em busca do que Deus tem preparado para ele e para a família dele lá. Enquanto esteve aqui por nós, ganhou mais ainda o nosso coração. Mais ainda o nosso coração. E antes de orar por ele, eu quero que ele fale. Como ele chegou nesse lugar e como que ele está indo hoje para os Estados Unidos, se valeu a pena ser sedento por esse período de tempo. Vou tentar. Sabe, queridos, eu cheguei lá na Roberto Socorro. Na Roberto. Som. Aleluia. Glória a Deus. Eu cheguei na Roberto Socorros totalmente desacreditado. Glória a Deus, aleluia. Totalmente sem saber, né, o que Deus teria sobre a minha vida em relação ao ministério, a vida com Deus. Mas esse ministério de Deus fez reativar um leão que tinha dentro de mim. No primeiro batismo que eu participei lá na capilha, eu falei para o Gordinho que eu tinha um leão dentro de mim, eu não conseguia botar ele para fora, devido a várias coisas que nós passamos na vida ministerial, na vida sentimental, financeira. Às vezes eu me espelho nesse Gordinho porque eu também sofri muito. Eu sofri muito em relação a minha relação ao ministério, a relação ainda financeiramente também, né? Claro, devido às proporções, eu me espelho muito no Gordinho porque ele também foi massacrado também, né? As pessoas tentam matar o teu sonho, tentam frustrar os teus sonhos, né? Às vezes nós não entendemos o que passamos, mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele transforma, Ele reativa os teus sonhos. Os teus sonhos são gerados no coração de Deus primeiro. Enfim, eu cheguei totalmente desacreditado, né? Eu até falava para minha esposa também que não queria louvar mais, que não queria participar, queria ficar onde vocês estão sentados. Mas só que Deus nos chama para fazer a obra. Então, quando Deus tem um ministério na vida de nós, o Espírito Santo mesmo nos cobra. O meu sentimento era de chegar e não participar de mais nada, ser um mero espectador, ser um mero viajante do ônibus que nos leva à salvação. Mas só que quem tem ministério, quem quer fazer a obra de Deus, fica incomodado e o Senhor não deixa. Então eu aprendi muito nesses meses que eu vivi com vocês, aprendi muito. Sabe que uma coisa que eu não conseguia fazer no outro ministério é extravasar na presença de Deus. E aqui eu aprendi a extravasar. Aqui eu aprendi adorar o Senhor em excelência, adorar o Senhor ao extremo, aonde tu te pegava, dá vontade de te agarrar nas paredes e sair andando que nem um Homem-Aranha, de tanta presença de Deus, de tanta glória que há neste lugar aqui. Então amanhã eu estou indo totalmente recarregado, totalmente em chamas,
né? Porque antes de eu vir já tinha um ministério me esperando lá, então eu vou tentar levar um pouco desse fogo que nós estamos vendo aqui para aquele lugar lá. E eu falei para o Gordinho, né? Eu acredito em conexão do Espírito, não em casualidades, nem sorte, nem nada. Eu creio que Deus vai abrir as portas dos Estados Unidos através desse Gordinho para ele ir lá pregar lá. Esse vai ser um dos trabalhos que eu vou tentar apresentar. Primeiro eu vou ter que chegar lá, não posso ter que chegar devagar, porque eu não posso ser meio maluco, né? Então eu tenho que ver onde o solo onde eu vou estar pisando, porque às vezes a gente ser pentecoste demais, extravasar, tem pessoas que se escandalizam, acham que não é de Deus. Mas se você for dentro da Bíblia, tantas maravilhas, tantas coisas inexplicáveis aconteciam na Bíblia. Quando tinha os encontros das igrejas, era um tendel só. Pessoas abrindo o teto de congregação para jogar paralítico, né? Por cima do teto, se arrastando por dentro. Então, a gente é um bando de louco, mas é um bando de louco por Jesus. Então, eu peço para vocês que continuem orando, que eu sei que tem muitos que oram por nós, que oram pelo Gordinho. Eu peço que vocês orem pela minha esposa, pelos meus filhos também, né, porque vai ser um período meio longo dessa vez, mas eu creio que, né, Deus vai completar tudo que foi prometido. Deus me falou que a minha vida vai se transformar num grande testemunho, e eu creio que vai acontecer isso, amém? Então eu agradeço, né, por Deus me ter colocado no meio de vocês. Eu agradeço pela vida do meu pastor Anderson, pelos irmãos, pelos obreiros, por todos vocês da igreja. E eu quero que vocês continuem buscando, se preparando, porque essa obra aqui não é só aqui, vai ser em todo o mundo, Senhor. Amém? Eu creio. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pelo Márcio. Eu peço para a igreja se colocar de pé. Amém. Peço que a igreja se coloque de pé, direcione as mãos para cá. E lá na capilha, alguns meses atrás, nós conversávamos e o Márcio dizia: eu tenho algo dentro de mim que eu preciso liberar. É como algo sufocado, eu preciso liberar um leão. E naquela noite chegamos no culto, depois do batismo, eu dizia: bota para fora. E glória a Deus, a presença de Deus vem e fluindo tremendamente através da vida dele. E Deus tem usado, e eu creio que é só o princípio do que Deus quer fazer através da vida dele, e o que Deus quer fazer nesse lugar também. E hoje ele se prepara para amanhã pegar o avião e partir para os Estados Unidos. Creio que em breve nos encontraremos, em nome de Jesus. E eu creio que o fogo que ele viu arder nesse lugar, a presença de Deus, meio maluco, mas com paixão por Deus, eu creio que vai inspirar ele a levar esse fogo para lá também. E nos lugares por onde passar, falar que sim, é possível acreditar nos sonhos de Deus, é possível viver a vida para Deus de maneira plena. E nessa noite eu quero orar por ele. Orando, peço que coloque de joelho. E nessa noite, Senhor, diante da tua igreja, Pai, eu quero orar pelo teu servo, Pai. Eu quero liberar sobre a vida dele, Pai, um novo nível de unção, Pai. A mesma unção que esteve sobre Asaf, Pai. A mesma unção que esteve sobre Asaf para ser usado por Ti, para atrair a glória de Deus, Pai. Para fazer a glória se manifestar de maneira tão densa, Pai, que nem mesmo os sacerdotes conseguiram entrar no templo, Pai. Tamanho peso de glória que havia naquele lugar, Pai. Que a partir de hoje, quando ele caminhar, o Teu fogo, Pai, o Teu fogo marca em cada passo dele, Pai. Oro para que o Senhor envie um anjo adiante dele, Pai, abrindo os caminhos daquela nação, Pai, e fazendo que aonde ele colocar a mão lá, prospere, Pai.
Que aonde Ele colocar a mão dele, o Senhor coloque a tua mão em cima, Pai. E eu consagro Ele nessa noite, Pai, com uma unção, Senhor, com uma unção para louvor e excelência, para atrair a tua glória, Pai. Eu te peço que o mesmo Espírito que esteja sobre as árvores esteja sobre ele, o mesmo Espírito e a mesma unção, o mesmo Espírito e a mesma unção, o mesmo Espírito e a mesma unção de ministro de louvor, unção para ministrar louvor na tua casa, unção para ministrar louvor e atrair a glória de Deus. Está sobre ele, está sobre ele, está sobre ele, está sobre ele. Será um óleo precioso, vertendo por cada passo dele, a partir de hoje. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, a unção que vou colocar-se sobre a minha vida, vai sobre ele também, vai sobre ele também, vai sobre ele também, vai sobre ele também, vai sobre ele também. Aonde ele chegar, o fogo vai se acender. Aonde ele chegar, haverá avivamento, haverá avivamento, haverá avivamento, haverá avivamento, haverá avivamento. Será impossível corações não serem postos em chamas diante da presença de Deus que está sobre ele, que está sobre ele, que está sobre ele. Espírito Santo, toma ele agora, toma ele agora, toma ele agora, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele, toma ele. O peso da glória de Deus está sobre ele, em nome de Jesus. Oh! Uma capa de unção está sobre a tua vida, está sobre a tua vida. O Senhor diz: não prende mais, não prende mais. Por onde passares, abre teus lábios, abre teus lábios, será como fogo vivo, como fogo vivo fluindo através de ti. Santo Espírito, toma-nos, toma, 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 mais, 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 mais. Mais a tua presença, a cara, Churia, Suria, Macaro, Suri, Churia, Cara, Suri. Glória a Deus. E diante de todos aqui, eu declaro que a igreja que vai receber esse varão lá, ele sai daqui com a bênção desse pastor. Ele sai daqui com a bênção e com as orações desse pastor e desse ministério. Aonde ele chegar, recebam ele, que vai ser canal de bênção. Amém? Glória a Deus. Depois do final, quem quiser dar um abraço no irmão Márcio, dê um abraço desse homem. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou falar só mais um pouquinho. Todas as viagens que eu fui, eu não tive esse privilégio do pastor me abençoar. E hoje eu estou tendo. Vou lá debaixo da cobertura do Senhor, debaixo da cobertura do meu pastor e debaixo da cobertura da igreja. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Glória a Deus. Vamos à palavra, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Compreendendo o tempo. Esse é o tema da mensagem de hoje. Compreendendo o tempo. E como é bom quando há conexão em espírito e quando há alinhamento em espírito. Por diversas vezes antes de saber o que eu ia pregar, estava aqui e o Márcio começava a ministrar alguma coisa em cima daquilo que eu ia pregar. E isso vinha como confirmação de Deus para dizer: é por essa linha.
como agora, antes de entrar, estava ali e ele falou: meu Deus, de ontem, de hoje, vai ser o mesmo sempre. Falava sobre a eternidade do tempo de Deus. E glória a Deus, que Deus nos deu o privilégio de ter cada vez mais pessoas alinhadas em espírito, louvando a Ele na sua casa, tratando com zelo, com amor. Eclesiastes capítulo 3, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Todos acharam? Todos? Ou tem alguém que não achou ainda? Todos? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se e de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Espírito Santo, me coloca nas tuas mãos sem reservas, Pai, reconhecendo que eu não sou nada nem ninguém, mas sou totalmente dependente de Ti nessa noite. Eu te peço que o Senhor me use em nome de Jesus, Pai. Eu cedo meus lábios a Ti, Senhor, e que eu não apenas diminua, mas eu literalmente desapareça nessa noite, para que a Tua glória se manifeste nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia nos diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Pode se assentar. E se tudo tem o seu tempo determinado, o ontem já passou, já ficou para trás. O amanhã ainda está por vir, não chegou. Então você tem que viver o hoje. Você tem que aprender a viver o hoje. E como tem sido difícil. E como tem sido difícil nós aprendemos a viver o hoje. A Bíblia diz que tudo tem seu tempo. Logo, o ontem já passou e o amanhã está por vir. E se Deus nos presenteia a cada manhã com hoje, porque temos vivido tão angustiados, algumas pessoas com ontem e outras com amanhã. Tem pessoas que a sua vida vive baseada no ontem. E você vai conversar com elas, elas falam a respeito das feridas do passado. Você vai conversar com elas, elas falam a respeito do que sofreram, de como foram magoadas, de como foram feridas, como foram machucadas, e falam a respeito daquilo que viveram desde a sua infância. Pessoas que foram realmente massacradas pela vida, mas que estão vivendo o hoje. E se Deus permitiu você chegar e viver o hoje, você não deve basear a sua vida no passado. Você não deve viver a sua vida baseado nas experiências de sofrimento do passado, porque se você tomar o passado como seu guia, se você sofreu num relacionamento, você nunca mais vai abrir o coração para ninguém. Se você se frustrou num negócio, você nunca mais vai arriscar em outro empreendimento. Se você vive a sua vida atrelado ao passado, se você teve uma desavença com seu esposo ou com a sua esposa, se houve um momento de mágoa entre vocês estão arrastando o casamento de vocês sem nunca voltarem a serem felizes plenamente, porque vivem lembrando do passado. Vemos pessoas que
às vezes brigam, discutem e até se separam por causa de uma toalha molhada em cima da cama. E quando você vai perguntar, dizem: ei, mas deixou a toalha molhada, mas diz: isso não é motivo para divórcio. Aí falam: não, mas além da toalha molhada, semana passada me falou algo que eu não gostei, no mês passado me falou mais rapidamente, no outro mês deixou as coisas fora do lugar, no outro mês deixou a louça suja em cima da pia, no outro mês chegou tarde em casa. Ou seja, vem acumulando problemas, vem acumulando discussões, em vez de se esvaziar, porque a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Pessoas que vivem vivendo no tempo do passado, descumprindo aquilo que a Bíblia nos manda, que é: cada coisa tem o seu tempo. Se Deus te permitiu viver o hoje, é para viver o hoje, e não à toa se chama presente. É uma dádiva que Deus te dá todos os dias. Você acorda, você está respirando, você está feliz, você está pleno, você já teve muito da misericórdia de Deus estendida pela tua vida. Glória a Deus. Nós vivemos tão reféns, querendo ver grandes coisas, que nós desacostumamos a sermos gratos pelo maior milagre chamado vida. Quando você acorda de manhã, respira, você deve lembrar que ao longo da madrugada muitos perderam a vida. Você vive atrelado ao passado. Ah, mas eu sofri. E se você sofreu, mas chegou, está aqui hoje, você está vivo. Aí você fala: mas você não sabe as dores que eu passei, pastor. Ei, não importa o tamanho das dores, se você está vivo, você é mais forte do que você esperava. Você é mais forte do que você acreditava ser. Se Deus te permitiu passar por essas lutas, por essas privações e vencê-las e chegar até hoje, é porque Deus está te dizendo: ei, a minha graça e a minha misericórdia te alcançaram. Eu te permiti chegar até o hoje. Vive o hoje. Deixa de pensar no ontem. O passado é uma ótima escada, mas um péssimo chapéu. Se você usar o passado como um trampolim para alcançar coisas maiores, bênção. Se você olha para o seu passado e diz: ei, eu uso meu passado como gratidão, eu lembro de onde Deus me tirou, do charque de pecados, lamaçal de derrota que Deus me tirou. Eu lembro, mas já passou. Agora, se você coloca ele como um chapéu, tapando a sua visão, te pedindo de enxergar o que Deus tem feito na tua vida hoje, você nunca vai ser feliz. Por mais profunda que seja a ferida, por mais profunda que seja a ferida que você possui, chegou o tempo de orar. Chegou o tempo de permitir Deus sarar essa ferida. Chegou o tempo de vencer esse passado. Chegou o tempo de deixar esse passado de dor e sofrimento para trás. Você não pode viver no passado, você não tem mais controle sobre ele. Se você olhar num veículo, num automóvel, você vai ver que o vidro da frente, ele é grande, mas os espelhos retrovisores, eles são pequenos. Por que disso? Por que disso? Porque o que passou, você não pode alterar. O que está atrás, você não pode alterar. Aleluia. Agora, o teu futuro, o teu destino que está à frente, você vai definir pelas escolhas que você toma. Amém. Hoje. Aleluia. Você não consegue olhar pelo retrovisor e desviar do buraco que você já caiu. Não consegue. Você já caiu, mas passou. Agora você pode olhar à frente e desviar as pedras de tropeço da frente. Agora, se você passar a vida inteira olhando pelo espelho retrovisor, você vai conseguir ir muito longe. Você já experimentou dirigir olhando pelo espelho retrovisor? Pegar a estrada e ter que andar para frente olhando pelo espelho retrovisor? Já tentou? Andar para frente, não dar ré. Andar para frente olhando no espelho retrovisor. Alguém já tentou isso?
Será que vai dar certo? Vai dar certo? E por que a gente faz isso com a nossa vida? A gente sabe que tem que caminhar para frente, mas fica olhando no espelho retrovisor. A gente sabe que o dia de hoje vai passar, e se ele passar, vai chegar o dia de amanhã. E a gente, em vez de estar olhando o hoje, que está diante de nós, e projetando o futuro, a gente está no espelho retrovisor. Será que vamos conseguir ter uma vida plena assim? Será? Mas minha família foi destruída, mas eu sofri no emprego, mas eu passei por isso na infância, mas eu fui perseguido, eu fui caluniado. Tudo isso passou. É como o Márcio falava agora há pouco. Nós vivemos tempos de angústia, de tentar matar o chamado de Deus na nossa vida, mas glória a Deus, passamos por isso. Estamos indo a lugares mais altos em nome de Jesus, porque aprendemos a passar. Se você seguir olhando pelo espelho retrovisor, você não vai avançar. Seja em relacionamento, seja em emprego, seja em ministério. Se você seguir olhando pelo espelho retrovisor, você não tem futuro. Agora, se você parar de olhar pelo espelho retrovisor e decidir viver o teu hoje, e dizer: Deus, eu sou grato por hoje, e hoje eu vou te buscar como se fosse o último dia da minha vida. Eu vou te buscar como se hoje fosse o dia que o Senhor estivesse voltando. Você vai viver uma vida plena e feliz. Você vai olhar a pedra de tropeço hoje, a vontade de brigar hoje, a vontade de discutir hoje, a vontade de pecar hoje. Você vai olhar e vai falar: não, eu tenho que desviar. Eu não estou olhando pelo retrovisor, eu estou olhando para frente. E para frente eu enxergo aonde eu quero chegar. E para frente eu enxergo o que Deus tem preparado para mim. E para frente eu enxergo qual o melhor caminho. Mas tem pessoas que não vivem olhando no espelho retrovisor, mas em contrapartida olham só para o amanhã, pensam só no amanhã. Aí vão deitar de noite e pensam no boleto que vence amanhã, e ficam rolando na cama e dizendo: amanhã vence o boleto, semana que vem tem outro boleto, na outra semana tem o outro, e tem essa outra dívida aqui, e tem esse aluguel que está vencendo aqui, aí tem esse outro problema que está para acontecer daqui a uma semana, vai estourar essa bomba, vai estourar outra bomba. E você deixa de viver hoje. Aí às vezes vive pensando no amanhã, mas olhando pela perspectiva do espelho retrovisor, é uma miséria total. Porque você olha o hoje está bom. Você tem uma família abençoada, as coisas estão andando, estão restauradas, mas aí você olha no espelho retrovisor e olha o passado, você diz: hoje está bom, mas amanhã vai acontecer tudo de novo. Amanhã vai acontecer de novo, sempre assim. Você já está profetizando um novo discípulo na sua casa. Você olha hoje está empregado, mas você olha e fala: não, mas eu sempre olho, olha aqui, eu perdi um emprego aqui, eu perdi outro emprego ali, eu perdi outro emprego lá. É sempre a mesma coisa. Aí você olha o amanhã pelo espelho retrovisor. Aí o que acontece? Você projeta as frustrações do passado no dia de amanhã e se esquece de viver hoje. E aí o que acontece? Se concretiza aquilo que tu declarou. Amém. Porque se você não está olhando o agora, se você está olhando para trás ainda, esperando chegar no amanhã de fracasso, você vai chegar. Porque é como se você dirigisse um carro às cegas. É como se você tapasse a sua visão diante de uma estrada e não soubesse para onde está indo, mas acelerasse sem saber onde vai chegar. É uma tragédia. Tem pessoas caminhando a sua vida prestes a acontecer uma tragédia, porque estão no espelho retrovisor projetando um amanhã de fracasso. Olha e dizem: eu perdi o emprego uma vez, 2 vezes, 3 vezes, hoje eu estou empregado, mas eu sei que amanhã Aí vem a notícia de demissão no emprego, fala assim: ei, estão demitindo no emprego. Aí ele já começa a coçar a testa e diz: eu tenho certeza que eu que vou ser demitido, porque sempre acontece isso comigo. Você conhece alguém assim?
que acha que sempre o mal é para ele. Aí fala assim: não, o fulano chegou tarde em casa ontem. Aí a mulher chega comentando com a amiga: eu sei, está me traindo, tem outra fora de casa, porque chegou tarde. Não, é impossível, não. Ele está aprontando, ele vai aprontar, porque todos que eu tive até hoje aprontaram comigo. Aí gera frustração, uma cobrança excessiva, porque você olha para o outro e projeta o passado, e acha que como foi no passado, aquele também vai fazer. Logo você vive uma vida tensa, você vive com o coração apertado, angustiado, achando que vai fazer, que vai acontecer, e você qualquer motivo de pequena briga, você já despeja o caminhão, porque você carrega o fardo do passado, você carrega o espelho do passado. Será que você vai conseguir ser feliz assim? Sinceramente, sim ou não? Não. Você vive projetando uma manhã de derrota. Aí Deus restaurou, Deus mudou o teu cenário, você se entregou, abriu o coração, Deus entrou com um tempo de restauração, de mudança. E você, em vez de estar desfrutando a mudança, você já está preocupado que essa mudança é temporária. Você não está confiando no Senhor. Você está pondo em dúvida o que Deus fez na tua vida. Deus prometeu que ia restaurar, restaurou. Deus prometeu que ia fazer e fez. Mas quando Deus fez, você está duvidando, está dizendo: ei, estou assim nesse momento, mas eu sei que vai mudar, eu sei que vai voltar a velha criatura, eu sei que vai voltar a velha natureza. Ei, não! O que Deus fez está feito. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai fazer. E se ele já fez, toma posse. Satanás vai vir te dizer: ei, eu vou trazer o passado de volta. Satanás vai soprar no teu ouvido. Ele vai dizer: vai voltar a ser como era antes. Você não tem que aceitar isso. Você tem que olhar para ele e dizer: não, o que Deus fez, fez. Aleluia. Você tem que tomar posse. Você tem que exercer e tomar posse daquilo que Deus já fez. Senão você vai viver voltando à velha natureza sempre. Qualquer motivo você vai dizer: tá aí, ó, eu sabia que não mudou. E você tem que entender como é frustrante quando alguém está tentando mudar, e no primeiro deslize, pequeno problema que tem, a outra pessoa olha e fala assim: eu sabia que tu não mudou. Isso é frustrante. Isso projeta derrota no coração daquela pessoa. Aí aquela pessoa sai dele com o coração inflamado em ira, e com Satanás dizendo: vice, de que adianta se esforçar? De que adianta tentar mudar? Ninguém acredita em ti mesmo. Volta a fazer as velhas coisas. E se essa pessoa não está cheia de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo conselhos de pessoas de Deus, essa pessoa cai de novo. Aí você diz: eu sabia que ia cair, mas ela caiu porque você projetou o amanhã vivendo no espelho retrovisor. Você projetou o amanhã olhando para o passado. Você projetou nela as frustrações do passado. Ela caiu sim, mas metade da culpa é tua que projetou isso nela. Será que se você dissesse: não, vem cá, começou um pequeno deslize aqui, não, temos junto. Nós temos junto, não vai cair não. A Bíblia diz que bom que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. A Bíblia não diz se um cair, o outro vem e pisa em cima, não. Você não deve se alegrar quando o outro cai, para demonstrar que você tem razão. Isso é miserável. Quando o outro cai, você deve ter misericórdia, estender a mão e dizer: não, temos junto. Pare de olhar o espelho retrovisor. Pare de lançar sobre o outro as frustrações do passado. Pare. Há tempo para todas as coisas. E quando acordou, quando passou hoje, o sol raiou, você despertou pela manhã, começou um novo tempo. Deus não tem compromisso com o teu passado. Ele tem compromisso contigo. Aleluia. Há
A tua história, o teu passado não define quem tu é. Glória a Deus. É as tuas posições em Deus que definem. Há homens que começaram a sua caminhada muito bem e terminaram em desgraça. Por exemplo, Judas. Judas começou o ministério, bem ou mal? Bem. Bem. Entre os 12, tropa de elite. Amém. Era tropa de elite. Só que em vez de dizer não vai subir ninguém, ele tinha que dizer vai subir todo mundo. Era tropa de elite. E terminou como? Indo para o inferno. Bem ou mal? Mal. Terminou se enforcando. Todos olhavam para Judas entre os 12 discípulos. Se você for fazer uma análise psicológica, se você fosse um diretor de RH e seguisse os princípios para a contratação, entre os 12 discípulos, o mais preparado era Judas. Era o mais equilibrado. Não era alguém louco que nem Pedro, que se movia pelo impulso. Judas era alguém equilibrado. Judas era alguém que tinha estudo. A região da onde ele vinha, era Judas Iscariotes, vinha a região da qual ele pertencia. Era uma região de pessoas letradas, estudadas. Não era alguém comum. Era um homem responsável pelas finanças. Logo, devia ser alguém bom de matemática. Aparentemente, era o discípulo perfeito. Seguia correto. Tinha um histórico de preparação para estar ali. Você olhava e dizia, esse é o cara. Mas terminou como? Terminou como? Olhava para as frustrações do dia a dia e não soube lidar com elas. Olhava para o sofrimento e dizia que Jesus tinha que assumir o reino na terra. Não conhecia o tempo e o propósito de Deus. E quando pecou, caiu, traiu Jesus. Jesus chamou ele de amigo. E ele não compreendeu o tempo de Deus. E não compreendeu o jeito de Deus agir. Se retirou. E não compreendeu o que Jesus fez naquela cruz. Porque não aceitou o perdão sobre a sua vida. Amém. Você acha que se Judas tivesse procurado Jesus e pedido perdão, Jesus teria negado perdão? Claro que não. Por que ele se matou então? Culpa, peso do passado. Jesus tinha dito para todos os discípulos: convém que o Filho do Homem pereça, morra, mas ao terceiro dia ressuscitará. Amém. No tempo que o furacão se avizinhou sobre eles, que eles tiveram a perspectiva de perseguição no futuro, todos foram embora. E Judas entre eles se retirou e foi se matar. Peso da culpa. Mirava o seu passado de erro, mirava o seu passado de engano e traição, e não se liberou para que recebesse o perdão. Começou bem, terminou como? Mal. Saul era um catador de jumentas. Ele é ungido rei de Israel, enquanto ele saiu para procurar as jumentas do seu pai. Estava procurando as jumentas do seu pai, enquanto o profeta Samuel pega e diz para ele: o que são as jumentas para aquele que vai governar sobre Israel? Samuel unge ele rei. Ele é ungido como o primeiro rei de Israel. Começou bem ou mal? Bem. Bem. Terminou como? Mal. Deixou que a soberba subisse ao seu coração. Olhava para Davi, mirava o espelho retrovisor sobre quem ele tinha sido, e olhava para o Davi, mirando o amanhã. Esqueceu de viver hoje. Ele era o rei. Naquele instante ele era o rei. No hoje ele era o rei. Ele devia aprender a confiar em Deus, desfrutar da misericórdia de Deus, pedir perdão, se arrepender, parar de olhar para trás para os erros do passado e parar de olhar para frente para quem Deus estava colocando no seu lugar. Ele devia descansar no tempo de Deus para ele, mas não fez isso. Se frustrou. Mirava em Davi,
começou a sentir inveja do que estava sobre Davi e começou a tropeçar. Quando Deus disse para ele: vai, espera o profeta vai oferecer sacrifícios e vamos para a batalha. Estava lá o exército todo pronto, e começaram a perguntar para ele: cadê o profeta que não chega? Cadê o profeta que está demorando? Cadê o profeta que marcou um horário e não está aqui ainda? Cadê o profeta de Deus? Temos que ir para a batalha logo, vamos para a batalha hoje, temos que lutar. E começaram a apertar ele. Se ele compreendesse o tempo de Deus, o que era para ele fazer? Esperar. Mas o que ele fez? Ouviu a multidão. E o que a multidão puxou ele a fazer? Ele pegou sacrifícios e começou ele a oferecer sacrifícios no lugar do profeta. Quando o profeta chegou, falou: o que estás fazendo? Aí ele disse: mas o povo não compreendeu o tempo de Deus. Se ele tivesse dito: vamos esperar o profeta é a voz do Senhor sobre a face da terra, não nos movemos sem que o profeta nos dê a direção, mas enfiamos os pés pelas mãos às vezes, pedimos algo para Deus, Deus ainda não nos respondeu e nós já estamos correndo. Pedimos algo para Deus, Deus está dizendo: espera um pouquinho, e nós já estamos correndo à frente, querendo fazer aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Ansiedade, não compreende o tempo e o mover de Deus. Logo em seguida, Deus dá uma segunda oportunidade para ele. Deus diz para ele: vai e destrói todo o inimigo, até todos os animais, todo homem, toda mulher, toda criança, destrói tudo, não pode sobrar nada de amarelo. E ele está na batalha, Deus dá a vitória para ele. Mas na hora de ir até o final, ele falha mais uma vez. Ele olha para trás e diz: eu falhei lá atrás, eu vou tentar corrigir o meu erro. E separa os animais mais bonitos e diz: vou deixar esse rebanho de lado para oferecer em sacrifício ao Senhor. Quando o profeta chega lá e diz: cumpri-se o propósito, cumpri tudo. O profeta diz: e esse barulho de boi que eu ouço? Aí ele diz: pois é, eu matei todo mundo, mas eu deixei umas vaquinhas ali de lado. A profeta diz: louco, o que Deus te mandou fazer? É tudo. Não compreendeu o tempo de Deus. Olhava para o pecado do passado e achou que poderia surpreender Deus, achou que poderia fazer algo mais do que Deus tinha pedido, achou que o propósito dele era melhor do que a ideia de Deus. Vivia olhando para o passado, tentando consertar os erros do passado. Ei, o passado que você falhou, passou. Você pediu perdão, se arrependeu, passou. Você não deve colocar essa culpa sobre os seus ombros o resto da vida, senão você nunca vai conseguir viver. E você vai enfiar os pés pelas mãos. Você já se arrependeu? Já pediu perdão? Deu, zerou. Saul fraquejou por isso, foi rejeitado por isso. Começou bem, terminou morto em batalha. O inimigo que ele não matou naquele dia foi o mesmo inimigo que matou a ele no campo de batalha. O que você não resolve hoje, o medo que você não resolve hoje, a sensação de fracasso que você não resolve hoje, ela vai te perseguir até te levar à morte. Você tem que olhar para frente, você tem que viver o teu dia de hoje. Para de olhar para o passado. O passado não vai definir quem tu é. Pessoas começaram muito bem e terminaram mal. Adão começou em excelência, começou sendo criado por Deus, santidade pura. O último relato a respeito dele fala da queda do homem. Levou à destruição da sua família, gerou filhos degenerados que o próprio irmão mata o outro. Começou bem, não compreendeu o modo de Deus agir o tempo.
e achou que aquele tempo era tempo de colher onde Deus não tinha permitido que ele colhesse, comer o que Deus não tinha permitido. Não era o tempo. Desobedeceu a Deus. E nós, será que temos compreendido o tempo de Deus na nossa vida? Será? Ou será que temos vivido uma vida baseada no nosso eu, no nosso eu acho, no nosso eu quero, no nosso eu preciso? Qual o tempo de Deus que tens vivido na tua vida? Tens respeitado o tempo de Deus? Ou tens vivido frustrado? Porque tens pedido as coisas e acha que elas têm demorado. Como tens vivido com relação ao tempo de Deus? Pessoas que começaram bem e terminaram mal, mas outras que começaram mal e terminaram bem. Jefité nasceu filho de uma prostituta. A Bíblia diz: e era Jefité um gileadita, porém filho de uma prostituta, desprezado pelos irmãos, corrido de casa pelos irmãos, mas que Deus o honrou e ele voltou para governar sobre todos os seus irmãos. José começou com um sonho, mas bem no começo da sua história foi lançado na cisterna, foi levado ao cárcere injustamente e foi esquecido na prisão. Começou de maneira trágica a sua história, um jovem, mas terminou no palácio do faraó. O teu passado não define aonde você vai chegar. O teu passado não define quem tu é. O teu passado serve apenas de escada para virar testemunho para Deus. Pessoas que têm um passado de sofrimento, de derrota, pessoas que têm um passado de história marcada pela sociedade, que dizem não vai dar em nada, mas que Deus chamou para marcarem a história desse tempo, que Deus levantou nesse tempo para serem agentes de milagres, que Deus levantou nesse tempo para dizer: ei, eu quero te usar para ganhar almas. Para de olhar para o teu passado e para quem tu era, olha para quem Deus quer que tu seja. Deus está levantando evangelistas no meio do cárcere. Deus está levantando missionários do meio da prostituição. Se você viver olhando para o passado, você nunca vai viver os sonhos de Deus. Agora, se você dizer: ei, eu era assim, mas essa criatura morreu nas águas, agora eu sou nova criatura, eu vou viver o hoje, e o meu hoje é Cristo. Deus, aleluia. Compreenda isso, viva isso. Cristo é o teu hoje. Se Ele não tiver no teu hoje, não há esperança para o amanhã. Se não viveres Cristo hoje, de que adianta o amanhã chegar? Será derrota. Vive Cristo hoje intensamente na tua vida. Compreenda que alguns tempos de Deus são necessários, alguns tratados de Deus são necessários. A Bíblia diz que há tempo de nascer, mas que também há tempo de morrer. Às vezes no meio de uma perda nos levantamos contra Deus, mas Deus diz que há tempo de morrer também. Há tempo de nascimento, de surgimento, mas há tempo de morte. Porque por esse é o propósito de Deus. Um dia nos apresentaremos todos diante dele. A Bíblia diz que há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou, de colher. Se você plantou hoje, você não pode colher hoje, senão você vai colher apenas semente. E Deus quer que você colha fruto. Deus quer que você colha fruto. Alguém gosta de comer semente? O que é melhor, a semente da maçã ou a maçã? Maçã. A semente do abacate ou o abacate? E tem gente querendo comer semente. Tem gente dizendo não, mas tem que ser agora. E Deus está dizendo não, mas não é o tempo. E está dizendo não, mas é agora, Senhor. Se não for hoje, eu me desvio. E Deus está te falando: mas se eu te entregar hoje, é semente. Compreenda que colheitas valiosas demoram mais. Colheitas que vão ter um grande valor, elas
são raras. Amém. Fruto que a sua estação não é definida, que todo ano eles nascem. Você compra na feira a um preço baixo. Agora, se você pegar um fruto que a sua estação ela dá uma vez por ano só, o preço dele vai ser baixo ou alto? Alto. Compreenda. Você é um produto raro nos céus. Amém. Você tem um valor incalculável, que é o valor do sangue de Cristo sobre a tua vida. Compreenda o tempo de Deus e não se revolte nesse tempo. A Bíblia diz que há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo que você sim tem que matar a sua velha natureza. Você tem que matar o seu eu. Mas há tempo que você tem que curar as suas feridas. Amém. E você tem que resgatar as suas feridas, pegar elas e deixar Deus tratar e curá-las. Glória A Bíblia diz que há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Há pessoas que não têm compreendido esse tempo. Há pessoas que viveram uma época na sua vida que tinha que destruir tudo, que o seu alicerce estava falho, estava sobre areia movediça. Tudo que construíam caía, tudo que construíam não prosperava. Então elas tinham que derrubar tudo que tinha à sua frente para começar um novo tempo, uma nova construção. Mas essas pessoas passaram pela época de derrubar, passaram, mas seguem no tempo de derrubar, derrubando tudo. E Deus já está dizendo: ei, o tempo de derrubar já passou, agora é tempo de começar a edificar, é tempo de começar a construir. E você ainda está tentando derrubar onde já não tem, já está tudo descampado e você está procurando onde derrubar. Amém. Passou o tempo. Compreenda o tempo de Deus na tua vida. Quando edificar, edifique. Pare de derrubar. A Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de rir. Amém. Aí você vai dizer: mas como há tempo de chorar? Não pode isso. Deus é alegria. Mas a Bíblia diz sim que há tempo de chorar. Há tempo que você vai chorar uma perda. E isso não é contrário à palavra. A Bíblia diz: chore. Mas vai ter tempo de rir também. Amém. Compreenda diferenciar um do outro. Você sabia? A cigarra ela se esconde debaixo da terra durante 1 ano, se preparando para voar por um dia. E tem gente que às vezes a pessoa ainda está num período de luto, ainda está num período se reconstruindo. As dores demoram. E as pessoas estão dizendo: não, mas tu tens que rir. Não, mas tu tens que te levantar. Não, mas tu tens que fazer. E essa pessoa está tentando viver isso, mas não é o tempo. Está fora do tempo de Deus, por isso não consegue sarar. Uma ferida que você não para deixar ela sarar, você não deu tempo para ela curar um pouco. Se você se corta hoje na perna e sai jogando bola amanhã e o corte foi profundo e você não para mais de jogar bola, de correr, esse corte vai cicatrizar algum dia? Não. Agora, se você para e espera um pouco, esse corte vai começar a curar. Amém. Você tem épocas que você tem que parar e descansar em Deus. Aleluia. Ele fala: então não vou vir mais aos cultos. Não, aqui é o hospital. Glória a Deus. Aqui é o hospital. Se você está ferido, tem que ir para onde? Hospital. Para o hospital. Aqui é o hospital. Aqui você vai ter as suas feridas tratadas. Aqui Deus vai usar o pregador da noite, seja quem for, para botar o dedo na ferida, tirar a podridão dela e dizer: ei, está limpa, vai para casa que vai curar. Amém. Se você ficar ferido em casa e a ferida for profunda, o que acontece? Vai piorar. Vai piorar, infeccionar e mata. Se a ferida for profunda e você ficar em casa, você vai cada vez agravar mais o ferimento até chegar à morte. Agora, se você vai no hospital, ele já
limpo aquilo dali e começa um processo de cauterização daquela ferida. E é isso que Deus faz contigo. Há tempo de chorar? Sim, mas venha chorar na presença de Deus. Deixa Ele cauterizar essa ferida. E quando ela estiver cauterizada, compreenda que o tempo de chorar passou. E que agora é tempo de rir, de viver o novo de Deus. Você não pode deixar uma ferida aberta o resto da sua vida. Há tempo de chorar, mas há tempo. Não é todo o tempo. E é tempo de rir. Aleluia. Compreenda que o processo de uma ferida natural é que ela cicatrize um dia. Ela não pode ficar o resto da vida aberta. Amém? Seguindo. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E você vai dizer, mas quando é tempo de deixar de abraçar? O Márcio vai viver isso amanhã, vai nos abraçar hoje, e amanhã ele embarca. Não vai poder nos abraçar durante esse período, por um período. Se vocês forem aos Estados Unidos, já tem onde ficar. Aí vão poder abraçar ele lá. Tempo de abraçar e de deixar de abraçar. Glória a Deus. Às vezes você não compreende isso. Às vezes uma mãe tem dificuldade de liberar o filho para viver a sua vida. O filho quer casar, o filho quer construir a sua história, quer construir o seu caminho. E a mãe diz, não, fica aqui. Mas você tem que compreender que há tempo. Há tempo que você abençoe seu filho e deixa ele crescer. Acontece isso às vezes no ministério. Há pessoas que estão numa liderança de ministério que há tempo de abraçar, de acolher a pessoa, mas há tempo de você abençoar para que ela voe e não de sufocá-la. Um pai, ele se alegra quando o filho cresce. Um pai se alegra quando o filho está pronto e voa alto. Aleluia. Essa é a alegria do pai. Seguindo. Há tempo de buscar e há tempo de perder. Há tempo de você buscar, de você conquistar. Há tempo de você ganhar. Há tempo de você ir a grandes níveis de conquista em Deus. Mas há tempo de você perder também. Há tempo de Deus te dizer, ei, agora você vai perder um pouco. Aí você vai falar, mas de que maneira perder? De que maneira que eu vou perder? É quando Deus te pedir algo. E geralmente Deus não vai te pedir algo que não doa em você. Deus vai te pedir algo que vai doer. Deus vai te pedir algo que é valioso para você. Aleluia. Quando Deus pediu para Abraão, pediu algo valioso ou algo que não tinha valor? Valioso. Pediu o que tinha de mais valioso, o seu filho. Quando Deus honrou o pedido de Ana, Ana entregou algo que tinha de valioso, que era o seu filho. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu entregou o que tinha de valioso para ele, que era o seu tesouro. Quando o jovem rico se encontrou com Jesus, Jesus pediu o que tinha de valioso para ele, que era o tesouro. E ele deu sim ou não? Não. Há tempo de perder. Há tempo que você vai ter que decidir se você quer fazer a vontade de Deus ou fazer a sua vontade. Glória a Deus. Seguindo, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Há tempo de guardar sim, guardar boas memórias, guardar as lembranças boas, guardar sim provisão para um tempo futuro. Há tempo de guardar os amigos, guardar as pessoas que estão perto de você, guardar o ensino da palavra de Deus. Mas há tempo de jogar fora tudo aquilo que te causou dor, jogar fora toda a palavra maldita lançada contra a tua vida, jogar fora todo o decreto de Satanás contra a tua casa, jogar fora tudo aquilo que o inimigo disse que ia fazer na tua casa. Isso você joga fora, mas guarda os projetos de Deus. Há tempo de rasgar e há tempo de coser.
Para quem é mais antigo, o que é coser? Costurar. Coser é costurar. Há tempo de rasgar e há tempo de costurar. Há tempo que você vai precisar se rasgar, se abrir o coração. E há tempo que você vai precisar costurar o seu coração das feridas. Amém. Você tem que identificar o tempo de Deus. A Bíblia diz que há tempo de ficar calado e há tempo de falar. E tem pessoas que não compreendem esse tempo também. Deus nos deu quantos ouvidos? 2. E quantas bocas? Tem gente que parece que Deus fez o contrário. Tem gente que parece que não ouve, só falam. E não ouve ninguém, nem Deus. Amém. E a Bíblia diz que tem tempo de falar e é tempo de ficar calado. Em Salmos está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Às vezes você chega na presença de Deus e parece uma metralhadora. Você dobra o joelho e fala: Senhor, hoje eu te entrego meu dia, Senhor. Eu venho te pedir que o Senhor guarde a minha casa, guarde meu esposo, guarde meus filhos, guarde minha mulher, guarde meu cachorro, guarde meu papagaio, Senhor, guarde meu pai, guarde minha mãe, guarde meus irmãos. Senhor, abençoa meu emprego. Senhor, abre outra porta de emprego, abre outra porta de provisão. Senhor, cuida da minha casa, cuida da minha família, Senhor, cuida da minha rua, cuida do meu vizinho, cuida da minha vizinha. Senhor, eu te peço hoje que o Senhor envie uma provisão, abre uma porta de emprego agora. Senhor, eu te peço que o Senhor enche no meu celeiro, Senhor. Eu te peço que o Senhor cure aquela enfermidade, que o Senhor visite o hospital, que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo, que faça aquilo outro, tal. Amém. Se levanta e sai. Acontece isso ou não? Amém. Talvez não tão extremo, mas acontece. Você dobra o joelho para orar e só você fala. E quando você ora, quantos aqui, enquanto estão orando, já experimentaram ficar um tempo em silêncio e deixar Deus falar com você? Alguém já fez isso? É tremendo, porque Deus fala. Mas se você estiver falando, Ele não tem como falar. Ele é um gentleman, Ele é um cavaleiro. Amém. Ele só vai deixar a voz dele fluir através de você quando você parar para escutá-lo. Às vezes você diz: Senhor, o que eu faço? 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 E você está dizendo: mas Deus não me dá uma direção. Deus está falando: eu quero falar, você não cala a boca. Aleluia. Pior que é verdade. Nós às vezes não sabemos diferenciar o tempo de falar e o tempo de ficar calado, principalmente em Deus. Às vezes a pessoa vem pedir uma orientação: pastor, o que eu faço, pastor? Porque está acontecendo isso. Eu estou querendo falar, a pessoa e estou querendo falar, e a pessoa não segue falando. Eu digo: eu já nem sei mais o que me perguntou. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Amém. E quando você chega diante de Deus, compreenda, você vai adorá-lo, você vai exaltá-lo, você vai buscá-lo com paixão e amor. Mas por um período você tem que ficar calado. Aleluia. Desfrutar da sua presença e da sua companhia. E deixar Ele falar com você. Ou você consegue falar com alguém, conversar com alguém que não cala a boca? Você consegue? Você pergunta: como é que vai? A pessoa começa e aí você fala: e você, como é que você vai? Mas ela já fala: é porque você tem que pensar bem, né? Não é possível estabelecer um diálogo entre duas pessoas quando uma não cala a boca por um instante. Amém. É necessário que você saiba falar, mas também saiba ficar calado. E diante de Deus, o tempo do silêncio na presença de Deus, você vai viver o sobrenatural. Se você nunca fez isso, experimente hoje à noite. Quando você dobrar o seu joelho para orar, adore a Ele, agradeça pelo dia, fale quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é lindo, quanto Ele
é poderoso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é eterno, o quanto Ele é sublime, o quanto Ele é majestoso, o quanto Ele é digno de glória, de honra, de louvor, de adoração, o quanto nós devemos nos prostrar e adorá-lo, porque só Ele é digno de tudo isso, e que Ele é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é aquele que nós rendemos adoração todos os dias. Enquanto você adora Ele, você diga: Senhor, obrigado pela hora da cruz, Senhor, obrigado por tudo, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e fale: Senhor, fala comigo nessa noite, Senhor, eu quero estar atento à tua voz. E pare em silêncio um pouco. Ou você pode colocar um louvor de fundo, de leve, fechar os teus olhos e entrar na presença de Deus, e deixar aquele louvor fluir através de você, um louvor espiritual, e deixar a voz de Deus entrar no teu coração. Não tem nada igual. Não tem. Não tem. Ou então você pegar a madrugada, abrir a Bíblia, ler uma palavra e dizer: Senhor, fala comigo através dessa palavra, Senhor, fala no meu coração, e deixar Deus ir abrindo a palavra para você. Não tem nada igual. Tempo de falar e tempo de ficar calado. E geralmente eu aprendi isso. Os meus pais diziam que os mais novos devem sempre... Como? Baixar as orelhas. É bom. Queria dizer o quê? Dar voz àqueles que têm mais idade, por causa da sabedoria dos mais velhos. Geralmente quem fala mais é quem sabe mais. Esse tem direito de falar mais. A maioria das vezes não é isso que acontece. A Bíblia diz que calado, olha os ensinos que a Bíblia nos traz. A Bíblia diz que calado, até um tolo se passa por sábio. Você está falando, discutindo ali, tem alguém ali de braço cruzado, só. Você nunca vai saber se aquela pessoa estava entendendo ou não. Você pode ter quase certeza, mas nunca vai poder determinar. Não sabia nada. Agora, se abre a boca, pode passar vergonha. A Bíblia nos ensina isso. Calado até um tolo se passa por sábio. E nós às vezes estamos falando demais. E se quem tem direito de falar mais é quem sabe mais, na oração, quem é que tem que falar mais? Quem? Quem? Deus. E será que a nossa oração segue isso? Ou será que nós temos falado muito e ouvido pouco? Seguindo, diz assim: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E talvez você diga: mas como que Deus vai dizer que há um tempo de aborrecer, que é um tempo de brigar, que é um tempo de guerra? Como? Deus não é amor? Sim ou não? Sim. E por que Ele diz que é um tempo de guerra e que é um tempo de aborrecer? Por quê? Por quê? Porque as situações na sua vida, se você tratar elas mansamente, você nunca vai vencer. Tem situações na sua vida que você tem que ser definitivo, que você tem que tomar uma posição de guerra mesmo. Guerra contra o pecado, guerra contra o ataque do inimigo, guerra contra as ofertas que o inimigo te faz. Se você tem um amigo que todos os dias bate na tua porta e te chama para ir para a balada, ou você ganha esse amigo para Jesus, ou você não pode mais estar atendendo a porta todos os dias. Porque a chance de um dia ele te pegar mal e você ir é grande. Você tem que começar a estabelecer um campo de proteção. Você fala para o seu amigo: meu amigo, eu te amo, mas não me convida mais para ir para a festa. O teu não tem que ser um não definitivo. Você tem um amigo que te convida para beber, você tem que dizer: meu amigo, te amo, mas não me convida mais para beber, senão eu vou ficar de mal. Eu vou dizer: mas o que houve? Está muito mudado. Você diz:
Te amo mais ainda do que te amava antes. Mas só que isso não é mais para mim. Não é. Eu tomei uma nova postura, uma nova posição. Você tem que guerrear com o diabo. Você tem que lutar, não dar brechas dele para ele na tua vida. Por isso há tempo de guerra, sim, de você guerrear contra tudo que te afasta de Deus. Mas há tempo de amar, e amar muito. Amar aquele teu irmão, amar aquele que está caído, amar aquele que está perdido. É você dizer: ei, ainda que eu não faça as mesmas coisas do passado, eu quero te dizer, eu te amo. Eu quero te apresentar o caminho que eu conheci. Esse é um caminho de verdade e de vida. Eu quero que você caminhe comigo. Porque quando você apresenta isso, as pessoas podem não compreender no primeiro momento, mas quando elas olharem para a tua vida, elas vão ver que vale a pena a decisão que tu tomou. Portanto, compreenda o tempo de Deus. Compreenda o que Deus quer fazer na tua vida hoje. Não fique olhando pelo retrovisor para o passado. Chegue em casa, diante dos teus amigos que te feriram, diante da tua família que está sem falar com você. Ligue e diga: ei, eu não sei o que houve no passado, eu nem me lembro direito. Ainda que você lembre, diga: eu nem me lembro direito, mas eu quero te pedir perdão, porque é um tempo de amar, há um tempo de ministrar perdão, há um tempo de reconstruir. O tempo de derrubar já passou. Amém? Te coloca em pé nessa noite. Compreenda o tempo de Deus e viva uma vida plena. Não se atrase nem se adiante. Ande no Kairos de Deus. Você que está me assistindo em casa, eu tenho um recado para te dizer. Pare de olhar pelo retrovisor, para a tua história que passou, para aquilo que ficou para trás, para as feridas do passado. Comece a viver o teu dia de hoje. Libera perdão para aqueles que te magoaram. Libera perdão para aqueles que falharam contigo. Construa uma nova história. Se alguém te feriu e você hoje tem teu coração fechado e não abre teu coração para um novo relacionamento, porque um dia alguém te feriu, compreenda, é chegado um novo tempo. Se você fracassou no negócio no passado e tem medo de empreender de novo, por medo do fracasso, compreenda, é chegado um novo tempo. Viva o dia de hoje. Olhe para frente, porque os sonhos de Deus são maiores que os teus. Amém? Deus te abençoe. Sexta-feira, 7h30, te espero aqui para dar teu testemunho de posição de vida. Amém? E nós estamos aqui.